Olá, amigas e amigos. Eu sou Marcelo Rosauro e esse é o AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem. No AVA a gente vai aprender alguns fundamentos básicos de software. Vamos começar com o After Effects. O After Effects é um programa muito potente para fazer animação em vários níveis. Seja vinheta, seja abertura de cinema, seja animação convencional de personagem, etc. O After Effects ele trabalha com composições. Através da timeline, a gente controla as propriedades dos objetos ao longo da linha do tempo para criar as ilusões de ótica, para criar as animações. O After Effects, quando você abre, ele abre um projeto. Ou seja, eu tenho um projeto e nesse projeto eu posso incluir quantas composições eu quiser. Cada composição representa uma animação. Aqui eu tenho a janela do projeto, que controla propriamente dito o projeto e os elementos que compõem o projeto. Aqui eu tenho várias janelas de controle referente ao projeto em si, aos elementos que estão sendo incluídos. Aqui a gente tem a timeline e a partir da combinação entre esses elementos, a gente vai ter toda a capacidade de criar e editar as animações. E ainda tem aqui, na janela de projeto, eu posso oscilar entre projeto e efeito. Clicando nessas abas aqui, o efeito é um item incluído no objeto para que ele tenha outro comportamento e às vezes é mais fácil controlar o efeito por aqui do que na própria timeline, vocês vão ver comigo mais tarde. Então a gente tem um projeto, no nosso projeto no momento não tem nenhuma composição, então como o nosso curso aqui é baseado em projetos de animação, ou seja, não é aprender o software item por item, é desenvolvendo um projeto, e a partir desse projeto a gente vai começar a desmistificar o controle dos objetos e a criação das animações. Ok? Então vocês vão entender isso ao longo do curso. E vamos começar com uma nova composição. Quando eu clico aqui em New Composition, abre uma janela de composição onde eu posso determinar qual é o preset inicial. Eu vou trabalhar sempre, em todo o curso, esse HDTV 1080-2997. Isso quer dizer que é uma tela de 920 por 1080, que é o formato Full HD. A gente vai usar sempre Square Pixel. E 2997 é a quantidade de quadros por segundo, ou seja, eu tenho 29,97 quadros por segundo, que é quase 30 quadros por segundo. E através da alteração das propriedades dos objetos ao longo da linha do tempo, que a gente cria as ilusões de ótica e faz com que a animação funcione. Eu vou colocar aqui a duração de 5 segundos, que é o tempo para a gente fazer uma animação bem simples, na hora para apresentar aqui o nosso conteúdo, e o meu fundo vai ser esse cinza daqui. Quando eu clico aqui em cima da cor, aparece essa janela, eu estou com cinza, que é o 49, 49, 49. Vou dar OK aqui. Dando OK, eu crio uma nova composição dentro do meu projeto. Está aqui a composição, agora eu tenho a timeline válida, eu tenho na minha timeline duas indicações, que é a indicação do tempo que vai ser assumido pelo preview, e aqui eu tenho zoom. Se eu mexer aqui, clico, seguro no botão do mouse, nesse espaço azul aqui, e amplio ou reduzo a medida dessa reguinha, eu tenho como ampliar e reduzir a visualização da timeline. E aqui, muito parecido, eu reduzo ou amplio a minha janela de preview. A janela de preview é quando a gente visualiza como está sendo realizado o projeto e como a gente consegue enxergar o que a gente está fazendo. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui no máximo todos dois e a gente vai começar a ver como se faz uma animação muito simples aqui no After Effects. E fazendo essa animação, a gente vai começar a entender quais são as funções mais importantes, pelo menos no início. Uma coisa interessante também é você poder dar zoom. Essa janelinha aqui, que abre essas opções, me permite enxergar 100% da medida do arquivo ou uma visualização menor por conta da interface para poder enxergar a tela como um todo. Nossa tela de trabalho é essa daqui e a timeline que controla a tela de trabalho está aqui embaixo. Vou colocar aqui na opção Fit Up to 100%, que ele vai me dar sempre 100% da visualização. Ou seja, se eu alterar a medida da janela aqui, eu altero a visualização, mas ele sempre me permite visualizar ele integralmente. Opa, deixa eu voltar para cá, Fit Up to 100%. Existe esse item aqui que também é interessante, Choose Grid and Guide Options. Eu vou colocar o Title Action Safe, que é uma espécie de moldura que me permite controlar melhor ainda a posição dos meus objetos. Aqui está o centro geométrico da minha composição, e aqui eu tenho as linhas que funcionam como margem. A sugestão é sempre usar
o seu conteúdo importante dessa margem para dentro e o seu texto dessa margem para dentro para evitar oscilação de monitor e o recorte do seu conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou primeiro, nesse espaço de trabalho aqui, com essa timeline, colocar a minha linha no 0. 0 é o ponto inicial do meu filme. Ou seja, se eu clicar e segurar, eu posso andar para um lado, posso andar para o outro e posso posicionar onde eu quiser. Vou colocar aqui no 0 e no 0 eu vou desenhar um retângulo. Esse retângulo tem um preenchimento e um stroke, que é o outline. Se eu vier aqui na palavra fill e clicar, ele me dá as opções de preenchimento. Por enquanto ele está com preenchimento nenhum, que é esse daqui que está selecionado, mas eu vou colocar esse preenchimento aqui, que é uma cor sólida. Assumindo o meu preenchimento sólido e dando OK, ele vai assumir uma cor, que geralmente é a cor branca, e a gente vai poder botar a cor que quiser. Eu vou manter o branco aqui, não tem problema. O branco vai funcionar nesse fundo cinza escuro, que vai dar um bom contraste. Então eu vou dar OK, porque eu já assumi a cor. Se eu clicar aqui na palavra stroke, ele vai me dar as opções parecidas com o fill, só que do stroke, e eu vou clicar aqui na ausência de stroke. Então, quais são as opções? Eu tenho ausência de stroke, stroke com uma cor sólida, stroke com uma cor gradiente linear, que é uma cor que vai se transformando em outra, e aqui eu tenho um stroke, um gradiente radial, que ele faz a mesma coisa que esse daqui, só que no sentido circular, enquanto aqui é sentido de uma linha reta. Então, vou colocar ausência de stroke e vou dar OK. Então, se eu vier aqui na minha tela de trabalho, com a ferramenta selecionada, clicar o primeiro ponto, seguro o botão do mouse e clico no segundo ponto, soltando o botão do mouse, ele vai determinar o meu quadrado. Como eu quero fazer um quadrado perfeito, eu vou apertar a tecla Shift junto com o movimento. Estou apertando a tecla Shift, ele fica equilátero. Se eu solto a tecla Shift, ele me permite essa coisa mais elástica e colocar onde eu quiser. Então, vou apertar o Shift antes de soltar o botão do mouse, vou botar mais ou menos por aqui e vou soltar. Então eu desenhei um retângulo, esse retângulo se chama um Shape Layer porque é um vetor desenhado diretamente no After Effects, e eu vou observar o seguinte, está vendo esse elemento circular aqui? Esse elemento é a âncora. A âncora é o objeto que funciona como referência para o gráfico cartesiano. Então, o que eu quero fazer no fundo, é colocar esse ponto aqui exatamente no centro da minha camada. Vocês estão vendo que está um pouco mais para a direita, mas eu quero centralizar ele no quadrado, que é esse objeto aqui, Shape Layer. Então, com a camada selecionada, isso é importante. Toda vez que você quiser alterar uma camada, você tem que selecionar a camada, é óbvio. Então agora ela está selecionada, eu vou vir aqui em Layer, Transforme, Center Anchor Point in Layer Content. Ou seja, o que ele vai fazer? Clicando nesse item daqui, ele vai posicionar a âncora no centro da camada, que é uma coisa muito útil. Principalmente porque agora eu posso usar a janela Align. Essa janela Align que está aqui, eu posso, clicando no nome, eu abro a janela e com relação à composição, que está selecionado aqui, eu vou centralizar, clico aqui, e vou centralizar, clico aqui. Centralizei na vertical, centralizei na horizontal. Isso é uma maneira fácil e rápida de você centralizar seu objeto na composição. E o que é interessante, saber que a âncora nesse exercício funciona muito bem quando está centralizada usando essa função que a gente acionou aqui. Beleza? Então, em linhas gerais, o que eu fiz aqui agora foi criar um retângulo. Esse retângulo foi pintado de branco, que é a cor que a gente assumiu aqui. Dei OK e, a partir de então, eu pude desenhar clicando no primeiro ponto, clicando no segundo ponto. Quem já conhece o pacote Adobe sabe como funciona a criação de elementos vetoriais, seja no Photoshop, no Illustrator e no After Effects. Beleza? Então, agora que a gente já tem um objeto, eu vou começar a animar da maneira mais simples. Para animar um objeto, a gente tem que reconhecer como a gente pode transformar esse objeto. Os transformadores mais comuns do After Effects, vou voltar para a minha seta aqui de seleção.
e vou abrir essa setinha daqui. Essa setinha daqui me permite abrir e fechar as funções da minha camada. Então eu tenho um conteúdo nessa minha camada, meu conteúdo é um retângulo que a gente desenhou, e essa camada possui esses transformadores principais. Então o primeiro da lista é a âncora, depois a posição, depois a escala, depois a rotação, depois a opacidade. Então a âncora é esse elemento circular aqui, a posição é onde ele está dentro do espaço de trabalho, a escala é o tamanho dele com relação a percentual de tamanho, ou seja, 0% ele não existe, e 100%, desculpe, 100% é o tamanho dele real que a gente criou. Na rotação, a gente tem aqui a angulação e a quantidade de vezes que ele vai rodar. Então, se eu colocar uma vez aqui, ele vai rodar 360 graus. Se eu colocar aqui 20 graus, se eu colocar aqui 20 graus, ele vai estar numa posição de 20 graus. E a última forma de transformar é opacidade. 100%, ele está com o pixel em 100% da opacidade. E se eu for reduzindo o valor aqui, ele vai até 0%, que é ausência do preenchimento. Ou seja, no fundo não é a ausência do preenchimento, é a ausência da visualização, porque a opacidade está em 0%, que o objeto está absolutamente transparente. Então eu vou voltar para 100% aqui. Esse ponto daqui, posição, eu posso alinhar novamente aqui em cima. Então ele vai voltar para a posição 960 por 540, que é justamente a metade de 1920 por 1080. Esse é o ponto central. Se eu colocar 0, dá Enter, e 0, dá Enter, vocês podem compreender que a posição é relacionada à âncora. Tá vendo aqui? A âncora está no ponto 00, que é o canto superior esquerdo. Combinado? Então eu vou colocar de novo aqui 960. Vou colocar de novo aqui 540, que é o ponto central do nosso filme. Vou colocar em Fit Up to 100% de novo, ele centraliza aqui a minha tela. E eu tenho um objeto absolutamente alinhado, e vocês já viram quais são os elementos aqui que permitem a transformação. Então, nossa primeira transformação vai ser fazer com que esse quadrado tenha uma transformação de escala 0% até escala 100%. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou posicionar meu cursor aqui em 10 quadros. Então, tá vendo aqui, ó, 0, 0 é o tempo inicial do nosso filme, tem 5 segundos. Aqui eu coloco 0F até 10F. 10F quer dizer 10 frames. Beleza? Então, no quadro 10, eu vou incluir um quadro-chave. O que é um quadro-chave? É um quadro que tem um comportamento especial que indica que a partir daquele ponto o objeto vai ter um comportamento. Para criar um quadro-chave, quando sua camada não tem quadro-chave nenhum, a gente clica aqui nesse elemento circular que é um cronômetro, tá vendo? Um ícone de um cronômetro. Se eu clicar aqui agora no quadro 10, eu posso determinar um parâmetro para o meu objeto. Não é? A gente vai trabalhar a escala. Então eu vou aqui em escala, clico aqui nesse elemento circular que é o stopwatch e ele me cria um quadro-chave de comportamento. Qual o comportamento do meu objeto quadrado no quadro 10? Eu vou colocar aqui 0%. Ou seja, se você clicar no número aqui, abre uma janelinha. Nessa janelinha, uma vez acionada, eu tenho como selecionar o texto. Então, esse janelinha aqui, se eu colocar 0, Enter, ele me coloca um parâmetro de escala 0%. Aí eu vou vir aqui, ó, até o quadro 1 segundo, que é 30 frames. Mas esse 1 aqui quer dizer 1 segundo e 00 frames. Então eu vou colocar aqui em 1 segundo e vou alterar o parâmetro agora para 100%. Se eu clico nesse losango aqui, eu crio um novo quadro-chave. Se eu clico nesse losango aqui, com esse quadro-chave selecionado, tá vendo que ele está azul? Eu posso estar com esse aqui selecionado ou esse daqui selecionado, mas eu quero esse.
esse daqui azul, eu vou indicar que neste quadro-chave que está selecionado, eu vou colocar 100% da minha escala. Então, o que acontece? Eu tenho o quadro-chave inicial, 0% da escala. Tenho o quadro-chave final, que é 100% da escala. E o próprio programa faz para a gente os quadros entre 0% de escala e 100% de escala. Então, aqui 0, aqui 100, e aqui eu tenho 20 quadros para fazer com que ele amplie-se e chegue ao tamanho final. Beleza? Então agora é o seguinte, para a gente visualizar essa animação, a gente vai dar um preview. Lembra que esse elemento aqui determina o preview. Eu não preciso visualizar agora 5 segundos, porque daqui em diante não tem animação nenhuma. Eu posso reduzir o tempo do preview, vou dar um preview até aqui, ó, 1 segundo e 10 quadros. Então, quando eu determino que essa barra tem um modelo específico de reconhecimento, ele vai reconhecer o quê? Os quadros que foram alterados dentro desse espaço de tempo somente. Daqui em diante ele não vai reconhecer. E para trabalhar melhor ainda com o preview, eu vou acionar a janela preview. Tá vendo que eu cliquei aqui, abriu uma série de itens que controlam o preview que vai ser dado. Então, o que é importante, eu não vou entrar em detalhes para a gente não ganhar, para a gente não perder milhões de horas aqui em cada item. Isso aqui é baseado em projeto. O nosso projeto é fazer com que o objeto amplie-se. Então, aqui eu tenho o meu atalho, shortcut em português é atalho. O atalho que a gente vai usar para dar preview é a barra de espaço. É a coisa mais rápida de todas. Quer dar preview, aperta a barra de espaço para enxergar o que está acontecendo. Tá vendo aqui? Barra de espaço. Se eu clicar na janelinha, tem as outras opções, mas vou deixar o valor default. E a gente está trabalhando com o espaço de trabalho definido pelo preview. Então, work area indica o espaço de trabalho definido pelo preview, que é o mais simples de usar. Então, a partir do momento que eu tenho a barra de espaço como acionamento do preview e eu tenho meu work area, que vai determinar o alcance do meu preview, sempre dentro desse espaço daqui, eu vou apertando barra de espaço agora, visualizar a minha animação. Ah lá. Vocês estão vendo que a minha linha vermelha está andando ao longo da linha do tempo e está apresentando todos os quadros. E vocês estão vendo que a minha linha vermelha, quando chega nesse ponto daqui, volta para o início. Essa é uma forma muito eficiente de você visualizar o que está acontecendo no seu trabalho, certo? Então vocês estão vendo que essa linha verde indica que todos os quadros foram reconhecidos pelo preview e ele está apresentando o seu conteúdo em tempo real. Lembrando que o After Effects é um programa que precisa de hardware e memória. Quanto mais performance de hardware você tiver, melhor processador, HD, etc., mais rápido vai ser o seu preview, mais rápido vai ser o seu render. E a memória é muito útil porque o After Effects consome muita memória. Quanto mais memória você tiver, mais rápido vai ser o processamento do seu projeto de animação, certo? Então o que a gente fez aqui? A gente determinou um ponto no tempo, quadro 10, determinou um parâmetro inicial, fomos para outro ponto no tempo, determinamos um parâmetro final e a partir de então, apertando barra de espaço, com o tamanho que for dentro desse alcance de preview, eu vou dar a visualização do que está acontecendo. Beleza? Então, em linhas gerais, o After Effects trabalha dessa maneira em todas as circunstâncias. Todas as animações são alteração de propriedade de um objeto ao longo da linha do tempo. Essa propriedade, a propriedade escala, a escala no ponto 10 quadros tem 0%, a escala no ponto 1 segundo tem 100%, e os quadros in between, que é o nome dado a esses quadros desenhados entre os quadros chaves, quem faz é o próprio After Effects. Beleza? Vou salvar meu conteúdo, salva. Essa aula vai se chamar aula 0, dentro do meu folder aula 0, vou botar aqui aula exemplo 0, que é a aula de introdução.
Beleza? Então, uma vez salvo o conteúdo, as propriedades feitas no próprio After Effects estão todas preservadas. Se eu fechar esse projeto e abrir de novo, minha timeline vai estar intacta, esses elementos aqui vão estar presentes, e se eu quiser fazer uma alteração posterior, basta eu abrir o arquivo, alterar os parâmetros, e eu tenho uma nova animação. Beleza? Então, o preview determina a visualização prévia do que vai ser renderizado no final das contas, e a renderização a gente vai ver num próximo capítulo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui o conteúdo alterado e as propriedades definidas a partir da inclusão dos quadros-chave. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu recomendo para que vocês façam ao longo dos seus projetos, é suavizar a animação. Suavizar a animação é você incluir um item chamado Easy nos quadros-chave. O que é o Easy? Easy é uma forma de você acelerar e desacelerar a animação. Fica um pouco mais orgânico, fica um pouco mais bonito e é muito praticado no ambiente comercial, profissional, etc. Então vamos lá. Como é que a gente vai aplicar o Easy? Eu vou acionar aqui os meus quadros-chave. Tá vendo com a janelinha aqui eu posso acionar múltiplos quadros-chave. Então, eu posso acionar o primeiro, selecionar, né? Acionar quer dizer selecionar. Posso selecionar o segundo, como posso selecionar os dois ao mesmo tempo. E aí a gente tem aqui a alteração dos quadros-chave de forma múltipla. Com esses dois selecionados, eu vou apertar o Ctrl e vou clicar em cima do quadro-chave. Aí aparece uma janelinha de controle, tá vendo aqui? Com os dois selecionados, ele vai controlar os dois. Se eu vier aqui em Keyframe Assistant e colocar Easy, eu vou acionar a aceleração e desaceleração para os dois quadros-chave. Tá vendo que agora o ícone mudou? Não é mais aquele losango, essa ampulheta aqui. Essa ampulheta indica que eu estou acelerando na saída e estou desacelerando na chegada do próximo quadro-chave. Vou dar um preview aqui e vocês vão ver comigo. Apesar de estar muito rápido, eu acho que vai dar para visualizar. Tá vendo como é que ele sai acelerando e chega desacelerando? Para falar a verdade, o easy quer dizer easy in e easy out. Então, para ver melhor essa aceleração e desaceleração, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar o tempo entre os quadros-chave. Vai ficar mais fácil vocês verem. Vou agora colocar 2 segundos de encerramento aqui e vou dar outro preview. Tá vendo que apareceram esses buracos aqui no verde? Isso quer dizer, como eu alterei a posição dos quadros-chave, ele vai ter que recalcular o preview. Recalcular é redesenhar no ambiente gráfico aqui da nossa tela. Mas isso aqui é feito automático. Vou dar um preview novo agora, apertei barra de espaço. Ele recalculou, porque essa animação é muito curta. Olha como é que agora fica mais fácil de enxergar o quadrado desacelerando, principalmente na hora que chega no segundo quadro-chave. Então, minha sugestão é que vocês sempre usem o Easy. Sempre. Então, se por acaso você tiver aqui com a versão convencional, que é essa, você também pode, ao invés de usar aquela janelinha, apertando o Ctrl aqui, você pode apertar F9. Então, toda vez que tiver quadros-chave selecionados e apertar F9, você consegue fazer com que eles assumam a função Easy sem precisar acionar Ctrl, janela, controle aqui, Keyframe Assistant, e assumir o Easy. Ou seja, por acaso está aqui o atalho escrito na própria interface, fica fácil vocês compreenderem. Beleza? Por enquanto a gente vai ver o Easy, que é Easy In e Easy Out ao mesmo tempo. Então, para vocês entenderem como as animações são feitas ultimamente, basta você compreender como alterar as propriedades dos objetos ao longo dos quadros-chave. Então, por exemplo, eu posso fazer múltiplas alterações. Por enquanto, só tenho escala. Se eu vier aqui, nesse ponto inicial da escala, clicar no stopwatch rotação, rotation, eu crio um novo quadro-chave para rotação. Se eu colocar meu cursor aqui do tempo e alterar no segundo quadro-chave, botar 90 graus, ele vai não só ampliar,
como ele vai rotacionar 90 graus. Então, mesma coisa, vou selecionar os dois quadros-chave, vou apertar F9 e colocar Easy, Easy. E também posso não só ampliar e rotacionar, como fazer com que ele tenha uma opacidade inicial de 0, ou seja, ficar absolutamente invisível, até chegar à opacidade de 100%. Então, vou colocar aqui a opacidade no primeiro quadro-chave, clica aqui 0, e vou colocar aqui no segundo quadro-chave, aí vou mostrar um item interessante para vocês. Eu não preciso clicar aqui e abrir a janelinha. Eu, eventualmente, posso usar o próprio mouse para fazer a alteração de propriedade. Olha só, quando eu passo o cursor aqui em cima, tá vendo que apareceu uma mãozinha com um triângulo de setinha, um para cada lado? Isso quer dizer que eu posso clicar segurando o botão do mouse, ampliar ou reduzir o valor, bastando mexer aqui no mouse. Ó. Se eu mexo para a direita, amplia o valor. Se eu mexo para a esquerda, reduz o valor, olha lá. Então eu posso vir de 0% até 100%, alterando o valor aqui direto. E o que é interessante, se eu altero o valor, ele automaticamente cria o segundo quadro-chave. Então é importante que o primeiro quadro-chave você faça através do stopwatch. O segundo quadro-chave, não obrigatoriamente, você precisa clicar aqui nesse losango, como eu falei antes. Você pode, bastando alterar o valor, ele cria o quadro-chave para você. E nesse caso aqui eu não vou botar ISO, porque a opacidade não me dá muita sensação de aceleração e desaceleração. O que dá mais é escala, posição e rotação. Beleza? Então aqui, ó, opacidade 0, ângulo de rotação 0 e escala 0. Nesse ponto eu tenho a escala de 100%. Olha aqui, 100%. Nesse ponto daqui a rotação é de 90%. E nesse ponto aqui a opacidade é de 100%. Três propriedades diferentes, simultâneas. Inicial. Três propriedades simultâneas no final. E a partir daí a gente tem uma animação ainda mais complexa. Um bocadinho, vou dar um preview aqui, só dar uma reduzida no tempo para não ficar muito repetitivo e esperar muito tempo. Olha lá. Abriu, apareceu e rodou. Então, é assim que a gente controla o After Effects enquanto definição de propriedades para os objetos. A gente define qual é a propriedade inicial, a gente define qual é a propriedade final, os desenhos entre os quadros-chave que determina o programa. Desenho que eu quero dizer é, isso aqui é um desenho, ou seja, é o quadrado numa posição X, uma rotação X com opacidade X. Isso aqui já é outro desenho, ou seja, para cada quadro eu tenho um desenho, e a ilusão de ótica justamente é a alteração dos desenhos para cada quadro ao longo da linha do tempo. Beleza? Grande abraço, eu sou Marcelo Rosauro e esse é o AVA.